Bem-vindo a essa apresentação das novidades do Vectorworks 2014. Sou o Davi Oliveira e terei grande prazer em guiá-lo nesta apresentação. Vou mostrar aqui uma visão geral de algumas das principais melhorias e novos recursos do Vectorworks Fundamentals 2014 e incluirei também alguns dos novos recursos do Vectorworks Architect 2014. A nova versão 2014 do Vectorworks traz diversas melhorias e avanços que podemos dividir nas seguintes categorias: melhor modelagem 3D, melhor rendering, maior eficiência e produtividade, avanços na geração de scripts, melhor interoperabilidade, melhor BIM e maior performance. Na categoria de melhor modelagem 3D, nós vamos ver o display interativo mais rápido, modo de seleção raio-x, melhorias na ferramenta de caminhar através e as novas ferramentas para modelagem 3D interativa. A nova implementação de OpenGL na versão 2014 traz grandes benefícios para os usuários de Vectorworks que trabalham em 3D, oferecendo desde uma navegação 3D bem mais fluida até uma interatividade sem precedentes na edição dos atributos e da geometria dos seus modelos. Vamos ver aqui o novo modo rápido de apresentação OpenGL. Várias melhorias foram implementadas no modo de visualização OpenGL e todas proporcionam uma interatividade bem maior ao usuário. Com essas melhorias, esse modo de apresentação se tornará certamente o modo ideal para os trabalhos de modelagem 3D direta ou mesmo quando estiver criando e editando seu projeto. Vamos dar uma olhada em algumas dessas melhorias. Primeiro, note que ao selecionar um objeto, todo o seu contorno agora é destacado e não apenas um retângulo ao seu redor. Também, ao selecionar um objeto e movê-lo, note que a cena inteira não é mais redesenhada, mas somente o objeto que foi deslocado. Essa próxima melhoria é um pouco mais sutil, mas irá tornar seu processo de edição muito mais rápido, certamente. Note como eu posso selecionar um objeto a partir de qualquer ponto dentro do seu contorno, e não somente por sua borda. Se você possui o RenderWorks, note o que ocorre quando a opção Gerar Sombras está selecionada. Veja como as sombras são muito mais precisas e fluem melhor através das superfícies do modelo. Aqui nós vamos trocar de uma camada para outra com as opções de camadas definida em outras em meio tom. Uma vez mais, note como o modo de apresentação permanece sempre em OpenGL. Aqui a imagem foi renderizada em um modo de apresentação diferente do OpenGL. No entanto, quando selecionamos a ferramenta Caminhar Através, o modo de apresentação mudará para OpenGL ao invés de Aramado. Assim, você pode visualizar com maior precisão o que está fazendo. Observe aqui como os objetos aparecem agora com a opção Desenhar bordas ligada. A borda está muito mais definida e limpa. Mais um benefício: com a performance do novo OpenGL, a modelagem direta ficou muito mais interativa e precisa. E finalmente, note o uso do novo recurso Modo Raio-X em 3D. Basta pressionar a tecla B para explorar o esqueleto da estrutura em Aramado durante a navegação OpenGL. Lembrando que a navegação com acessórios como o 3D Connection operam muito bem com o Vectorworks 2014. Vamos conhecer agora a nova ferramenta Caminhar Através, que, entre outras novidades, oferece dois novos modos de uso. A barra de modos mostra agora modo Caminhar, modo Olhar ao redor e o modo Elevador. No modo Elevador, nós definimos uma altura, vamos afastar para ver todo o prédio, e então vamos entrar outros valores de elevação. E agora, usando o modo Elevador, podemos subir e descer suavemente no espaço. No modo Olhar ao redor, posso dar uma olhada para cima, por exemplo, a partir de um ponto fixo. Todo o processo de uso da ferramenta Caminhar Através se beneficiou muito do novo modo de render OpenGL mais interativo do Vector 2014. Vamos conhecer agora a nova ferramenta de modelagem interativa Chanfrar Face.
Junto com a ferramenta Torção, que veremos daqui a pouco, a ferramenta Chanfrar Face permite explorar ainda mais a modelagem 3D direta no Vectorworks 2014. Para demonstrar o uso da ferramenta, vamos começar criando um cubo e então selecionamos a ferramenta Chanfrar Face. Primeiro selecionamos a face que será a face de referência ou base, e então selecionamos a face que desejamos modificar. É só arrastar e soltar. Para um ângulo preciso, podemos digitar diretamente no campo da barra de dados flutuante. A ferramenta Chanfrar Face pode ser usada nas mais diversas formas sólidas, incluindo subtrações e sólidos. Nesse estudo de massa, por exemplo, você pode usar a ferramenta para explorar algumas alternativas no design da forma básica da edificação. No modo faces tangentes, por exemplo, você pode rapidamente clicar diretamente sobre as faces e explorar diferentes inclinações diretamente no modelo. Vamos conhecer agora a ferramenta de torção de faces. A ferramenta de torção permite trabalhar modelagens interessantes de objetos para as mais diversas aplicações, desde a área de design de produtos até paisagismo e arquitetura. Para usar é muito simples. Partindo de um objeto sólido, basta selecionar a face base e então, usando a dica de transferidor, arraste o mouse para indicar a quantidade de torção desejada. Você também pode torcer vários objetos ao mesmo tempo. Note a barra flutuante que lhe dá a oportunidade de entrar qual o ângulo exato da torção desejada. Você pode usar a ferramenta de torção praticamente em qualquer sólido e os resultados obtidos são bem interessantes. Além dos avanços na performance do render interativo que vimos no início dessa apresentação, a versão 2014 do RenderWorks também apresenta diversas melhorias para uma maior qualidade e realismo das apresentações. Por exemplo, agora é possível aplicar mapas de deslocamento aos seus materiais no RenderWorks. Diferentemente do já existente mapa de relevo, o mapa de deslocamento de fato altera a geometria existente, criando assim um efeito bem mais real nas superfícies dos seus modelos. Como vemos aqui, essa diferença fica bem mais perceptível quando temos a projeção de sombras desses relevos na própria superfície. Esse novo recurso permite a criação de texturas muito mais reais em materiais como azulejos, e pisos, tijolos, pedras, água e muitas outras. Além de permitir emular diferentes tipos de materiais e acabamentos, o mapa de deslocamento também pode ser aplicado para a simulação de modelagem, como podemos observar na reprodução da fachada desses edifícios, permitindo obter muito mais detalhes visuais, mas ao mesmo tempo mantendo a resolução poligonal da geometria no mínimo. O novo shader de tijolos permite a você criar representações bastante reais de tijolos, pedras, cerâmicas, azulejos e outros similares. Apesar de ser um recurso já existente nas versões anteriores, agora é possível adicionar uma segunda textura de tijolos, assim como controlar quando e onde esse segundo shader irá agir, separado da textura original. E não apenas isso, mas agora você possui também controle completo sobre o tamanho e aparência dos rejuntos. Você pode selecionar tanto uma combinação de cores ou uma textura para seu preenchimento. Você pode alternar a intercalação de estilos desses shaders de maneira que achar melhor, inclusive de forma mais aleatória, gerando texturas bastante elaboradas em muito menos tempo. Esse recurso também permite a você tirar uma foto dos tijolos reais e, então, criar uma textura de tijolos a partir dessas fotos, com resultados bem mais reais. A aplicação dessa capacidade se estende muito além de tijolos. Na realidade, qualquer situação de revestimento onde existem padrões de repetição pode se beneficiar desse novo recurso. Na versão 2014 foram introduzidas diversas melhorias que irão aumentar muito sua eficiência através da simplificação da interface, exposição de opções mais inteligentes em menus contextuais ou simplesmente melhorando o preview do que você está fazendo. Agora você não irá mais deslocar sem querer os objetos do seu desenho pressionando acidentalmente as teclas de setas. Você pode optar agora por desligar essa função nas preferências do programa,
e ainda solicitar para que o Vectorworks lhe mostre uma mensagem quando isso ocorrer. Agora é possível cotar um raio ou diâmetro de um arco ou círculo dentro de um objeto paramétrico, ou dentro de um grupo, ou ainda dentro de um símbolo. Vamos ver como explorar esse benefício na prática. Aqui temos um projeto de um museu. Esta porta aqui é um objeto plugin. Veja como eu consigo cotar agora diretamente esse arco de abertura da folha da porta. E aqui dentro desse grupo de objetos, uma vez mais eu posso cotar diretamente um objeto individual, sem ter que entrar no grupo. E finalmente, símbolos também podem ser diretamente cotados, como vemos aqui. Os textos nas cotas inclinadas agora também podem ser deslocados livremente. Vamos ver na prática o deslocamento de textos em cotas não alinhadas. Vamos aproximar nessa parede inclinada aqui. Note que após adicionar uma cota inclinada, o seu texto também pode ser realocado. Agora não há mais distinção dos tipos de cotas. Tanto as cotas sequenciais como de mesma base e as cotas simples passam a ser o mesmo elemento cota. Uma outra novidade é o uso do menu contextual para adicionar uma cota no final de uma sequência. Note que na paleta Info de objetos não há mais distinção das cotas sequenciais. Todas agora passam a ser simplesmente cotas. Observe que ao clicarmos com o botão direito sobre uma cota, nós podemos agora adicionar ou remover uma cota de uma sequência. Mais um grande avanço na área de documentação do Vectorworks 2014. Agora você pode usar a fita métrica para realizar medições diretamente sobre os viewports nas camadas e folhas de sua documentação. Dê uma olhada nessa camada de folha com diversos viewports em diversas escalas diferentes. Aqui, medimos o comprimento total do prédio. Note como a ferramenta fita métrica reconhece a escala dos viewports. A medida desse acesso está também correta. E mesmo aqui, nesse detalhe ampliado, podemos realizar nossas medições diretamente. A ferramenta fita métrica passa assim a ser um excelente apoio para a revisão de suas documentações. Dê uma olhada nessa camada de folha com diversos viewports em diversas escalas diferentes. Aqui, medimos o comprimento total do prédio. Note como a ferramenta fita métrica reconhece a escala dos viewports. A medida desse acesso está também correta. E mesmo aqui, nesse detalhe ampliado, podemos realizar nossas medições diretamente. A ferramenta fita métrica passa assim a ser um excelente apoio para a revisão de suas documentações. A ferramenta espelho agora permite visualizar uma prévia do resultado antes de sua aplicação. Aqui vamos ver o uso dessa prévia da ferramenta espelhamento na prática. Veja como podemos, através da prévia, visualizar claramente o resultado a ser obtido com o espelhamento antes de sua aplicação definitiva. Esta é mais uma daquelas melhorias que evitam ir e voltar da janela de parâmetros para se obter o resultado desejado. Agora nós podemos explorar diferentes possibilidades de atributos de textos, e então salvar em um estilo para reuso. Tudo isso antes de clicar no botão OK. Aqui nós podemos ver o uso da prévia da fonte de texto diretamente na janela de formatação de texto. Agora nós podemos explorar diferentes possibilidades de atributos de textos, e então salvar em um estilo para reuso. Esta é mais uma daquelas melhorias que evitam ir e voltar da janela de parâmetros para se obter o resultado desejado. Com a possibilidade de se ajustar a opacidade do preenchimento de objetos, as apresentações das documentações do Vectorworks ganharam um novo visual. Agora, nessa versão 2014, é possível usar o botão de prévia para visualizar o resultado obtido com diferentes níveis de opacidade antes de aceitar o valor entrado.
Veja aqui a praticidade no uso da prévia da opacidade no Vectorworks 2014. O comando de alinhamento de linhas de indicação também recebeu novas opções. O comando alinhar distribuir linhas de indicação oferece várias novas opções de uso, permitindo assim obter resultados mais práticos, rápidos e bem melhores nas suas documentações. Não raramente precisamos editar atributos, como a posição, por exemplo, de vértices em polígonos 2D e 3D. Através do novo comando contextual, fica bem mais fácil escolher diretamente o vértice desejado a ser mostrado na paleta Info de objetos. A ferramenta Remodelagem também recebeu um novo modo de uso que permite a alteração do comprimento de uma borda do polígono, mantendo os ângulos dessa borda com as bordas adjacentes. Vamos observar agora o uso desse novo modo da ferramenta Remodelagem na prática. Note como o objeto mantém sua forma enquanto um dos lados é deslocado. Aqui temos um retângulo. Note que agora, também, se puxarmos um dos seus vértices, ele se converte automaticamente em um polígono. A ferramenta Oval também recebeu um novo modo que permite desenhar ovais a partir do seu centro. Vamos ver agora um novo comportamento adicionado ao recurso de Datum flutuante. Vamos ver como usamos essa nova característica de uso na prática. Vamos definir aqui um ponto de datum. Observe que a barra de dados flutuante passa a ser mostrada automaticamente. Basta digitarmos o valor desejado de deslocamento em x e y e pronto, podemos então desenhar o objeto a partir do ponto desejado. Aqui temos mais um ganho de produtividade na versão 2014. A ferramenta de visibilidade permite agora visualizar temporariamente objetos invisíveis, para que assim possam ser clicados. Vamos ver como funciona. Vou tornar a classe desse elemento aqui invisível. Agora vou tornar a classe desse objeto novamente visível. Basta pressionar a tecla Command no Mac ou Ctrl no Windows para ver temporariamente os objetos que estão escondidos. Agora as ferramentas Dividir e Aparar possuem a opção de agir somente sobre objetos selecionados. Vamos ver como usamos esse novo modo da ferramenta Dividir. Aqui, na ferramenta Dividir, vou ativar primeiro o modo Objetos Selecionados. Temos aqui apenas alguns objetos selecionados. Conforme desenhamos a linha de corte, note que apenas os objetos selecionados são afetados. Agora vamos usar a ferramenta em 3D. Da mesma forma, nós temos alguns objetos selecionados apenas. Vamos passar a linha de corte e, uma vez mais, apenas os objetos selecionados foram afetados. A ferramenta de seleção de objetos similares agora possui uma nova opção para filtragem por plano. Vamos ver como usar essa nova opção. Vamos selecionar a ferramenta de seleção de similares, também conhecida como varinha mágica. Nas preferências da ferramenta, vamos selecionar a opção Plano para filtragem. Vamos agora clicar em um objeto e pronto. Todos os objetos que possuem o mesmo plano de aplicação são selecionados. Nesse caso, são todos esses objetos aplicados no plano de tela. Um outro grande avanço na versão 2014 é a possibilidade de recortar imagens dentro do próprio programa. Vamos ver como usar esse importante recurso em um caso prático. Vamos ver aqui, como exemplo de uso do novo recurso de recorte de imagens, os passos utilizados para criar essa montagem onde temos esse andar em 3D sobre uma prancha com várias outras imagens. Primeiro, importamos a imagem PNG. Note que precisamos remover esse fundo preto dessa imagem. Simplesmente clicamos com o botão direito sobre a imagem e selecionamos a opção Editar Recorte no menu contextual. Vou desenhar um polígono como elemento de recorte, como eu faria para definir um recorte em um viewport.
Uma vez clicado, eu saio do modo recorte. Pronto! A imagem agora está recortada e eu posso usá-la sobre outras imagens ou elementos do desenho, como desejar. E tudo feito totalmente dentro do Vectorworks. Quantas vezes você está no meio de uma edição ou desenho e descobre que precisará criar uma nova classe ou camada para atribuir aos objetos do desenho? Agora, todos os menus de classes e camadas, tanto na barra de visualização como nos menus na paleta de info de objetos, oferecem a conveniência de se ter a opção para criar uma nova classe ou camada. Agora, a opção Aplicar na classe ativa também está disponível para símbolos. Um outro pequeno ajuste, mas que facilita bastante o uso no dia a dia, principalmente aqueles que estão aprendendo o programa. Os campos de largura e altura dos objetos retângulo acompanham agora a sua orientação no desenho. Vejam aqui o comportamento automático dos campos de largura e altura na prática, rotacionando esse retângulo. O valor Z de objetos híbridos agora é mostrado mesmo quando estamos em vista de planta, facilitando muito o posicionamento desses objetos em qualquer vista no seu projeto. Nem sempre desejamos visualizar as bordas indicativas e viewports desatualizados, principalmente quando estamos apresentando nosso projeto. Agora isso é possível através de um simples clique de mouse na barra de visualização na parte superior da janela. Vamos ver aqui um exemplo prático do uso da opção de desativação das bordas de desatualização. Temos aqui um desenho com diversos viewports. Vamos fazer uma pequena alteração em nosso projeto. Nesse exemplo, vamos simplesmente reposicionar uma tomada. Observem que todos os viewports passam a ficar com as bordas tracejadas vermelhas, o que irá certamente atrapalhar minha apresentação que preciso realizar. Agora, basta clicar o botão de desativação das bordas desatualizadas e pronto! As bordas vermelhas não são mais mostradas e eu posso prosseguir com a minha apresentação. Essa nova opção na janela de diálogo de exportação de PDF irá forçar o recálculo de todas as planilhas do desenho antes de prosseguir com a exportação do PDF. Quantas vezes você está trabalhando em uma vista de planta rotacionada e precisa alterar a vista, por exemplo, para uma vista frontal? E então, ao retornar para a vista planta, perderá a rotação que você tinha. Através dessa nova opção da vista topo planta rotacionada no menu de vistas padrão, você pode retornar diretamente para a vista originalmente rotacionada. Aqui temos uma lista de recursos que tiveram sua disponibilização alterada nas diversas versões de produtos Vectorworks. Todos são recursos que passam a ser incluídos nas versões Design Series ou mesmo na versão Fundamentals, como é o caso do recurso de vista unificada. A versão 2014 também apresenta novidades em seus recursos de scripting, aumentando muito as possibilidades de personalização do programa. Uma dessas novidades, o Vectorworks 2014 oferece agora suporte a scripts na linguagem Python. Através desse benefício, os desenvolvedores que programam nessa versátil linguagem de programação poderão também criar plugins externos, ferramentas e comandos de menus. Ainda na categoria de personalização e scripting, o novo Plugin Manager oferece uma maior consistência no gerenciamento de scripts e plugins. Através dele, o usuário poderá gerenciar todos os plugins instalados, tanto os criados por VectorScript como por SDK, podendo traduzir os parâmetros e strings, ajustar os valores default dos parâmetros e, é claro, criar plugins VectorScript personalizados e ter total controle sobre eles. Na categoria de interoperabilidade, o Vectorworks 2014 traz novos avanços no referenciamento de arquivos externos em formato DWG, assim como melhorias de comunicação em exportação e importação para outros formatos. A exportação para 3ds e para Parasolid XT agora permite definir quais objetos serão exportados. As opções são objetos selecionados na camada ativa, todos os objetos visíveis na camada ativa e todos os objetos visíveis em todas as camadas. Esses novos recursos foram originalmente inspirados nos fluxos de trabalho de sistemas GIS e oferecem um enorme benefício em gerenciamento de dados.
Através dos comandos juntar e dividir formatos de registro, você poderá manipular com grande flexibilidade os dados anexados aos objetos normalmente encontrados em arquivos de levantamentos geográficos no formato Shape, por exemplo. Primeiro vamos ver a divisão de formatos de registro. Vou selecionar qual o formato de registro fonte de onde irei extrair os campos. Seleciono os campos a extrair do registro fonte. Digitamos qual o formato de registro destino que receberá as informações extraídas e pronto. Vamos ver agora o comando juntar formato de registro. Definimos qual o formato de registro a ser agregado, qual o formato de registro destino da unificação, resultando assim em um formato de registro unificado. Esse é certamente um dos grandes destaques de interoperabilidade dessa versão. Agora é possível referenciar diretamente arquivos DWG, DXF ou DWF em seu projeto Vectorworks, tornando assim a colaboração em equipes multiplataforma muito mais simples. O conceito de referenciamento no Vectorworks é bem simples e direto. Nós temos o nosso projeto do Vectorworks referenciando arquivos externos nos mais diferentes formatos. Para ilustrar, vamos ver um exemplo básico de aplicação. Digamos que temos um desenho 2D de um sistema de ventilação criado em um outro programa CAD e eu preciso trazê-lo para o meu arquivo no Vectorworks. Estamos agora em nosso modelo BIM no Vectorworks. Vamos rodar o comando importar. Note esta pequena caixa de seleção. Essa opção irá ativar o referenciamento. Agora nós temos o desenho 2D do sistema de ventilação referenciado dentro do nosso modelo BIM no Vectorworks. Como sempre, atualizações e alterações ocorrem. Nesse nosso exemplo, o desenho original 2D evoluiu para um modelo tridimensional. As mudanças são salvas no mesmo arquivo referenciado, substituindo o seu conteúdo. Agora, de volta ao nosso projeto principal do Vectorworks. Se você abrir a janela de organização e clicar na tab Referências, temos aqui que a referência está desatualizada. Clicando assim no botão Atualizar, a nossa referência passará a refletir as mudanças efetuadas pelo outro programa CAD. Diretamente, sem exportação e importação, ou uso de arquivos de ponte. Esse fluxo de trabalho direto é um imenso salto para a colaboração entre equipes multiplataformas. O comando de exportação DWG-DXF agora suporta estilos e linhas complexos e personalizados criados no Vectorworks. Anteriormente, os nomes de cores do Vectorworks eram exportados para o DWG sem nomeação apropriada. Agora, os nomes definidos no Vectorworks são exportados corretamente para o DWG. O novo comando publicar proporciona uma imensa flexibilidade na geração dos mais diferentes documentos do seu projeto do Vectorworks a partir de uma única janela de diálogo. No estágio final do seu projeto, independente do tipo de projeto que você está trabalhando, você provavelmente terá que gerar conjuntos de documentos para seus colaboradores e clientes. Para isso foi criado o novo comando publicar. Esse novo comando do Vectorworks 2014 permite a você produzir conjuntos de arquivos em diferentes formatos a partir de uma mesma janela de diálogo. Ao usar o comando publicar, você pode escolher qual será a fonte dos documentos a publicar, sejam camadas de folhas, vistas, salvas ou mesmo outros arquivos do Vectorworks. E assim como também quais os formatos a exportar, incluindo PDF, DWG, DWF ou mesmo imprimir diretamente. Isso significa que, a partir de uma mesma janela de diálogo, você pode gerar toda a documentação do seu projeto, nos mais diversos formatos. É só clicar OK e deixar que o Vectorworks produza os arquivos necessários e salvá-los nos lugares determinados. Na versão 2014, o Vectorworks Architect oferece para os usuários que estão trabalhando dentro da abordagem BIM de projeto uma maior interoperabilidade através das melhorias nos fluxos de trabalho baseados em FC. Isso não apenas inclui a certificação do produto na entrega de modelos arquitetônicos de maior qualidade, mas também a possibilidade de receber modelos IFC de projetos estruturais ou de complementares. Adicionalmente, o formato IFC XML agora também é suportado, permitindo a comunicação com uma quantidade ainda maior de aplicações da área de construção.
Finalmente, o Vectorworks 2014 oferece uma maior interatividade e controle de dados IFC dentro do programa, garantindo assim capturar e encaminhar para seus parceiros de projeto todos os dados IFC do seu modelo. Agora, na versão 2014, você pode gerar viewports de secção a partir do modo recorte cúbico, proporcionando assim uma forma extremamente eficiente e conveniente para gerar seções diretamente do seu modelo 3D. Vamos ver como ele opera. O modo recorte cúbico foi criado na versão anterior como um recurso bastante poderoso de visualização 3D do seu projeto. Mas agora ele passa também a ser uma excelente interface para a geração precisa de viewports de secção do seu modelo. Simplesmente acesse o modo de visualização recorte cúbico, definindo as faces como desejado. Clique com o botão direito na face de corte desejada. Note a nova opção Gerar viewport de secção. Você terá as mesmas propriedades e recursos de anotações para viewport de secção gerado em uma camada de folha. Por exemplo, nós podemos criar essa linha de piso aqui. Agora, digamos que você deseja modificar a posição do plano de corte dessa secção. Quando você navegar de volta para a camada de projeto, note a nova opção Mostrar com recorte cúbico. Esta opção irá retorná-lo para seu modelo, onde você poderá reposicionar a face de recorte e então atualizar seu viewport de secção. Através dessa nova opção Mostrar como viewport plano, seus viewports de secção em camada de projeto podem agora ser mostrados no plano de tela, como se fossem viewports de secção em camadas de folha. Vamos observar aqui como usamos essa nova opção de aplicações de viewports. Vamos criar normalmente um viewport de secção usando a nova abordagem de criação a partir do recorte cúbico. Se criado em uma camada de projeto, o viewport de secção apresenta na paleta Info de objetos uma nova opção para mostrar como viewport plano. Observe que assim o seu viewport passará a ficar no plano de tela, como se estivesse aplicado em uma camada de folha. Planificar assim seus viewports de camada de projeto lhe permitirá criar mais seções e detalhes na própria camada de projeto. Você pode assim usar esses viewports para gerar diversos tipos de desenhos, tais como secções e detalhes em paredes. Essa técnica também permite criar vistas dentro de uma mesma camada de projeto, onde você continuará a modelar normalmente. Assim, você pode visualizar as mudanças simplesmente atualizando seus viewports de secção planificados, ao invés de ter que ir para diferentes camadas de folha. Esse avanço irá ajudá-lo a criar fluxos de trabalho mais intuitivos e eficientes, tanto para a modelagem como para gerar documentações do seu projeto. Uma outra melhoria que o ajudará certamente na geração dos seus modelos BIM no Vectorworks. As conexões de paredes são agora mantidas mesmo no uso de duplicações de paredes e deslocamentos de paredes conectadas através de mover ou mover por pontos, ou mesmo através do deslocamento por setas. Observe aqui como, ao deslocar paredes com componentes conectados, usando o comando mover, as junções de componentes são perfeitamente mantidas. O mesmo ocorre com o deslocamento usando outros modos como matriz de duplicação, ou mover por pontos ou mover por setas. Um outro avanço para facilitar a edição direta sobre o seu modelo BIM. Agora você pode usar a ferramenta de recorte para realizar recortes de aberturas nas águas dos telhados. Muito prático e fácil. Ainda sobre o recurso de telhados. O objeto telhado na versão 2014 foi melhorado para permitir um uso ainda mais fácil e prático. Para iniciar, agora você pode editar a forma de um telhado usando o comando recortar superfície ou a ferramenta de recorte, como vimos. Você também pode agora controlar os parâmetros de fechamentos e estilos individuais nos objetos telhado. Essas melhorias permitem adicionar facilmente janelas zenitais, recortes de varandas, águas furtadas e tornar a geração de telhados mais elaborados muito mais fácil de implementar. Melhorias também foram implementadas nos marcadores de viewports, permitindo a você selecionar as propriedades default de marcador de secção antes do viewport de secção ser criado. Adicionalmente, os ajustes que você seleciona permanecerão como default para todos os viewports que você criar no documento. Uma pequena implementação, mas com resultados enormes na produtividade e na geração de viewports. Aqui, mais uma melhoria para a geração mais eficiente de documentação de seus modelos.
Agora você possui um controle total sobre a numeração automática de legendas, dando a você a capacidade de atualizar automaticamente todas as legendas ou apenas um único detalhe. Vamos ver o uso desse benefício na prática. Veja que agora é possível controlar a renumeração das legendas, assim como manter espaçadores nas suas legendas quando você remove anotações. Por exemplo, se você remover uma anotação no desenho, você pode substituir o indicador não aplicável por uma anotação personalizada. Então, ao adicionar uma nova anotação, ela será numerada automaticamente. Você também pode remover anotações não utilizadas clicando em remover espaços. E melhor de tudo, as anotações serão renumeradas automaticamente, como esperado. Foram adicionadas na versão 2014 duas opções para a definição de textos de elevação do objeto marcador de elevação. Essas opções usam agora a elevação Z do objeto, enquanto a opção anterior usava o valor Y. Qual o grande benefício disso? Os marcadores de elevação respondem automaticamente às mudanças das alturas dos andares do seu modelo BIM. Vamos observar na prática essas opções operando nos marcadores de elevação de um projeto. Vejam como os marcadores usam o valor Z da cota do objeto, facilitando em muito o trabalho. Note como a elevação muda automaticamente ao mudarmos as alturas dos andares do modelo. Novas opções e formas foram adicionadas ao objeto paramétrico de janela, permitindo criar agora, além das janelas retangulares, que vocês já conhecem, também janelas circulares, ovais, losangulares, hexagonais e octagonais. Para o objeto de porta paramétrica, uma nova opção de janelas nas folhas da porta foi adicionada, assim como uma opção para adicionar portas de acesso inferior. A ferramenta de escada do Vectorworks Architect 2014 traz diversas melhorias também e novas configurações que o ajudarão a criar escadas com muito mais flexibilidade. Na parte de simbologias da documentação, por exemplo, agora você possui um controle maior das setas de direção das escadas, ajudando na conformidade com diferentes padrões gráficos. Uma outra novidade da ferramenta escada, agora é possível definir uma terceira viga ou longarina no centro da escada. Diversas melhorias foram implementadas também na ferramenta de espaço, proporcionando um controle maior sobre a informação em seu projeto e como ela é representada. Vamos ver aqui essas melhorias do objeto espaço. Primeiro, a definição de classes default para as diferentes partes do espaço. Pode-se definir uma classe para o objeto espaço em si, e uma outra para a sua borda e uma terceira ainda para o seu rótulo. Também é possível transferir propriedades dos espaços e dos rótulos através da ferramenta conta-gotas. Ainda nos objetos de espaço, agora é possível obter os atributos default da paleta de atributos a partir dos ajustes de traço e preenchimento de um objeto espaço existente, utilizando o modo pegar atributos dessa ferramenta, tornando assim muito mais fácil criar diferentes espaços com os mesmos atributos gráficos em uma sequência bem rápida. E finalmente, agora é possível transferir os atributos de rótulo de espaços utilizando a ferramenta conta-gotas. Vejam aqui como podemos usar esse recurso para transferir facilmente os atributos de rótulos entre os diversos espaços desse projeto. Os objetos autohíbrido mostram automaticamente a representação em planta acima e abaixo do plano de corte. E também novas opções foram adicionadas ao objeto autohíbrido para permitir controlar o ângulo de suavização, linhas de intersecção e linhas tracejadas, resultando em uma representação bem melhor em planta desses objetos e uma maior performance também. Um outro importante avanço na área de BIM. Dados IFC agora são parte integrante do banco de dados e das planilhas do Vectorworks, permitindo assim aos usuários realizarem buscas ou extrair relatórios dos dados IFC de seus modelos. O Vectorworks 2014 implementa suporte para IFC Zones com um novo comando e também através de interface já existente de dados IFC. Também dentro das melhorias em BIM e interoperabilidade, a versão 2014 também oferece agora exportação para IFC XML, permitindo assim aos usuários a exportação de dados do modelo BIM para um novo universo de aplicativos na área de construção que estão surgindo no mercado.
Um importante passo já pensando em um futuro próximo onde cada vez mais aplicativos irão oferecer suporte a esse importante formato de intercâmbio de informação. A versão 2014 apresenta diversos avanços na sua performance em diversas áreas do programa. Temos desde melhorias e performance de OpenGL, como já vimos, até o processamento mais rápido de apresentação em linhas escondidas, explorando os recursos de multithreading na plataforma Mac. E também, agora em vista topo planta, os objetos autohíbridos são mais fáceis de serem deslocados, e o nível de controle de sua aparência foi significativamente melhorado. Conheça mais sobre esses e outros novos recursos do Vectorworks 2014 acessando o site oficial do produto no Brasil. Lá você poderá acessar vídeos, catálogos e novos recursos e ainda solicitar uma versão trial do Vectorworks 2014 e experimentar assim, na prática, os grandes avanços dessa nova versão.